Você está prestes a entrar nos casos mais sinistros já contados neste canal. Histórias sombrias, vindas das profundezas do interior, onde o medo se esconde em cada sombra e o impossível se torna real. Se tiver coragem, continue assistindo. Era uma sexta-feira chuvosa quando Lucas decidiu pegar um atalho pela estrada velha que cortava a floresta. O som da chuva batendo no para-brisa misturava-se com o ranger do limpador e a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Não havia postes de luz, nem casas por perto, apenas árvores altas e retorcidas que pareciam observá-lo. A estrada era estreita, coberta por uma neblina espessa, e cada curva revelava mais sombras do que antes. Lucas tentava se convencer de que não havia nada de errado, mas a sensação de estar sendo seguido crescia a cada quilômetro. O retrovisor, constantemente verificado, refletia apenas a escuridão, mas havia momentos em que ele jurava ver algo se movendo rápido, sempre atrás dele. A chuva ficou mais forte e o carro começou a perder potência. Lucas xingou baixo, percebendo que teria que parar. Encostou no acostamento, que mais parecia um pedaço de terra encharcada, e desligou o motor. O silêncio que veio em seguida foi sufocante, quebrado apenas pelo barulho da chuva, mais distante, passos. Não passos comuns, eram lentos, pesados, arrastados. O som vinha da mata, cada vez mais perto. Ele pegou o celular para ligar para alguém, mas o aparelho não tinha sinal. O vento gelado invadiu o carro e ele percebeu, horrorizado, que a porta do passageiro estava destravada. Sem saber por quê, olhou para o banco ao lado e viu a marca de uma mão molhada no tecido. O pânico tomou conta. Ele trancou todas as portas e tentou ligar o carro novamente, mas o motor apenas engasgava. A chuva começou a diminuir, e foi então que ele percebeu que os passos não vinham mais da mata, mas de trás do próprio carro. Um toque suave no vidro traseiro fez seu coração quase parar. Lucas não queria olhar, mas algo dentro dele o obrigou a virar lentamente. Pela neblina do vidro, ele viu um rosto pálido, com olhos negros e fundos, sorrindo de maneira impossível. Antes se pudesse reagir, as luzes do carro se apagaram e tudo mergulhou numa escuridão absoluta. Quando amanheceu, o carro foi encontrado parado na mesma estrada, com a porta do motorista aberta e o banco encharcado de chuva. Não havia sinal de Lucas, apenas marcas de mãos molhadas por todo o interior. E até hoje Lucas não foi encontrado. Esse caso nunca foi desvendado. Cresci ouvindo histórias estranhas sobre o sítio do meu avô, um lugar afastado, onde a noite parecia mais escura do que em qualquer outro canto. Naquele verão, fui passar alguns dias por lá para ajudar na colheita e logo percebi que havia algo de diferente no silêncio daquelas terras. O campo ficava cercado por mata fechada e o único som à noite era o coachar dos sapos e o farfalhar do vento. Mas, na terceira noite, algo mudou. Eu estava deitado, tentando dormir, quando ouvi, vindo de fora, um sussurro baixo, arrastado, como se alguém me chamasse pelo nome. Achei que fosse ilusão, mas o som se repetiu, mais claro, vindo da direção do velho curral, abandonado há anos. Peguei minha lanterna e saí, o chão de terra úmida rangendo sob minhas botas. O ar estava pesado, e o cheiro de mato molhado misturava-se com o odor azedo, quase de carne estragada. Caminhei até o curral, onde a luz da lanterna mal penetrava, e vi a velha porteira balançando sozinha, mesmo sem vento. O sussurro voltou, desta vez vindo de dentro, mais próximo, mais urgente. Senti meu corpo arrepiar inteiro. Forcei-me a entrar, e lá dentro vi marcas profundas no chão, como se algo tivesse sido arrastado em círculos, formando símbolos estranhos. Minha respiração ficou curta, e a cada segundo parecia que o som se aproximava por todos os lados. Quando me virei para sair, percebi que a porteira estava fechada, como se tivesse sido trancada por dentro. A luz da lanterna começou a piscar, e no clarão fraco vi, entre as sombras, uma figura magra e alta, parada, me observando. Sua pele parecia tão clara que quase brilhava no escuro, e a boca se movia sem emitir som.
Até que, de repente, o sussurro encheu o curral inteiro, como se viesse debaixo da terra. Corri com toda a força, sem olhar para trás, e só parei quando alcancei a varanda da casa. Meu avô, que estava sentado na cadeira de balanço, me olhou sério e disse: "Eu avisei. Depois, à meia-noite, ninguém responde quando chamam pelo nome." A casa onde cresci sempre carregou um silêncio pesado, principalmente à noite. Era uma construção antiga, com piso de madeira que rangia a cada passo, paredes descascadas pelo tempo e um porão que parecia respirar por conta própria. Desde pequeno, eu evitava aquele lugar. Minha mãe dizia que só havia tralhas e caixas empoeiradas lá embaixo, mas a maneira como ela desviava o olhar quando o assunto surgia me deixava desconfiado. As janelas estreitas do porão mal deixavam entrar luz, e o cheiro que subia pela escada era uma mistura agridoce de mofo e ferrugem. Eu cresci aprendendo a manter distância, mas naquela noite fria de inverno não tive escolha. A lâmpada da cozinha estourou, e minha mãe, cansada, pediu que eu buscasse outra no armário que ficava lá embaixo. Desci os degraus estreitos com uma lanterna na mão, sentindo o ar se tornar mais frio a cada passo. O eco das minhas próprias pisadas parecia seguir um ritmo que não era só meu. Quando cheguei ao último degrau, um rangido ecoou pelo teto, como se algo se movesse no andar de cima. Só que minha mãe já estava dormindo. As sombras se acumulavam nos cantos, e mesmo com a luz fraca da lanterna, parecia que havia pontos onde a escuridão era sólida. Comecei a procurar a lâmpada no armário velho, mas algo me chamou a atenção. A parede do fundo estava diferente. Caixas haviam sido empurradas, revelando uma fenda estreita de onde saía um vento gelado. Aproximei-me e vi que havia uma porta antiga de madeira, coberta por arranhões profundos, como se alguém tivesse tentado sair dali com as próprias unhas. O trinco estava coberto por ferrugem, mas havia marcas recentes, como se tivesse sido aberto há pouco tempo. Senti um arrepio que me fez hesitar, mas então um som baixo, quase um lamento, veio de trás da porta. Prendi a respiração, encostei o ouvido e ouvi algo que parecia palavras, fracas, rápidas, incompreensíveis. Contra todo o bom senso, girei a maçaneta. A porta se abriu com um estalo seco, revelando um corredor estreito, iluminado por uma vela quase apagando. As paredes estavam cobertas de recortes antigos de jornais, todos relatando desaparecimentos na cidade. Algumas fotos mostravam rostos que pareciam me encarar, mesmo no papel. No centro do corredor havia uma cadeira com cordas velhas jogadas no chão, como se tivessem sido cortadas às pressas. O cheiro metálico se intensificou, queimando minhas narinas, e senti um peso estranho no ar, como se aquele espaço estivesse vivo. E então, a vela piscou e apagou, mergulhando tudo numa escuridão espessa. Foi nesse instante que ouvi uma respiração profunda atrás de mim. Fiquei paralisado, incapaz de me virar. Uma voz grave, arranhada, sussurrou no meu ouvido: "Você voltou? Finalmente!" Meu coração disparou, e antes que eu pudesse correr, a porta se fechou com um estrondo, trancando-me no breu total. Ainda hoje, quando desço escadas, sinto o mesmo vento gelado no rosto, como se aquele porão ainda estivesse me esperando. Meu pai sempre alertava: nunca pegue a estrada velha depois que o sol se põe. Eu ria dessas histórias, achando que eram apenas superstições do interior. Mas naquela noite, precisei voltar para casa por aquele caminho. O relógio já marcava quase 11 horas, e a lua, escondida por nuvens densas, mal iluminava o céu. A estrada de terra se estendia diante de mim, cercada por árvores retorcidas que se inclinavam como se quisessem engolir o carro. A neblina rasteira cobria o chão, e o farol parecia impotente diante da escuridão. A cada metro percorrido, a sensação de que algo me observava aumentava, como se a própria mata estivesse viva, acompanhando meus movimentos. O ar frio atravessava as frestas das janelas, trazendo um cheiro estranho, úmido, como de madeira apodrecida. Dirigia tentando manter a calma, até perceber que algo estava errado. A estrada parecia se repetir. Eu passava pelas mesmas pedras,
as mesmas árvores marcadas por cortes profundos na casca. Acelerei, mas o cenário não mudava. Pelo retrovisor, vi duas luzes fracas, como faróis distantes, surgindo e desaparecendo a cada piscada. Pensei em parar, mas um vulto surgiu no acostamento. Era uma mulher, vestindo algo claro e rasgado, parada imóvel, com o rosto encoberto por um véu esfarrapado. Reduzi, e quando a luz do farol alcançou, vi que seus pés não tocavam o chão. Um arrepio percorreu minha espinha. Passei direto, olhando fixo para frente, mas um impulso estranho me fez conferir pelo retrovisor. Meu coração quase parou. Ela estava no banco de trás, a cabeça caída para o lado, completamente imóvel. O carro tremeu e percebi que o chão havia mudado. O barro da estrada tinha dado lugar a um tapete de ossos pequenos, que estalavam sobre os pneus. A figura começou a sussurrar palavras que soavam como um idioma antigo, e o som parecia se multiplicar ao meu redor. Tentei acelerar, mas a estrada se curvava sempre para o mesmo lado, trazendo-me de volta ao ponto inicial. Foi então que senti um toque gélido na nuca e uma voz rouca sussurrou: "Agora você pertence a esta estrada." O carro apagou, mergulhando tudo num silêncio mortal. A neblina fechou sobre mim como um manto. O último som que ouvi foi de algo respirando pesado no meu ouvido, seguido de duas mãos frias puxando-me para trás com força. Desde então, dizem que quem entra naquela estrada depois da meia-noite não encontra mais o caminho de volta, e se encontra, já não é mais o mesmo. Naquele vilarejo perdido entre colinas e campos de milho, a lua cheia sempre trazia um silêncio anormal. Não era apenas ausência de som, era como se o mundo prendesse a respiração. Eu havia ido visitar meu tio, que morava numa casa isolada, a quase 2 quilômetros do centro. Era uma construção antiga, cercada por cercas de madeira e um quintal tomado pelo mato alto. A noite chegou rápido, e a luz prateada da lua invadiu cada canto, revelando detalhes que a escuridão costumava esconder. Estava sentado na varanda, tomando café, quando ouvi um estalo vindo do milharal. Pensei que fosse apenas o vento, mas o som repetiu-se, seguido por algo que soava como passos pesados esmagando o solo. Peguei a lanterna e caminhei até o portão. O ar estava frio, e um cheiro metálico misturado à terra úmida me fez hesitar. Apontando a luz para o milharal, percebi que as folhas estavam se movendo de forma estranha, como se algo grande passasse entre elas. Um assobio baixo, quase um chamado, veio de dentro. Resolvi voltar, mas antes que pudesse fechar o portão, vi 2 olhos refletindo a luz da lanterna, fixos em mim, baixos demais para serem de uma pessoa, mas altos demais para qualquer animal que eu conhecesse. O som dos passos acelerou, e o milharal balançou violentamente. Corri para dentro de casa, trancando portas e janelas. Meu tio, pálido, me olhou e disse: "Você saiu lá fora, na noite errada." Sem me explicar, apagou todas as luzes e nos fez sentar no chão da sala. O silêncio voltou, mas agora misturado com o rosnado grave que circulava a casa. Algo arranhava as paredes, e o telhado rangia como se algo pesado se movesse por cima. A lua cheia iluminava o quintal através das frestas da janela. Em um breve momento de coragem, olhei para fora. Vi uma criatura alta, com o corpo coberto por pelos escuros, braços longos e postura quase humana. Seus olhos brilhavam em um amarelo intenso, e a boca exibia dentes longos e afiados, ainda molhados de sangue. Meu tio me puxou para longe da janela, sussurrando para não fazer barulho. O rosnado ficou mais próximo, e então veio o som de algo caindo no quintal, pesado, arrastando-se. Segundos depois, o silêncio absoluto. Ficamos ali, imóveis, até que o dia começou a nascer. Quando saímos, encontramos marcas profundas de garras na porta e pegadas enormes espalhadas pelo quintal. Meu tio apenas disse: "Nunca olhe para a lua cheia aqui, porque ela também olha de volta para você." Muito obrigado por ter assistido até o final. Se você gostou, deixe seu like, comente aqui embaixo, compartilhe com quem gosta de mistério e terror e siga para fortalecer o canal. Não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum caso sombrio. Até o próximo.